Boa noite. Por favor, a do livro que é promovida pelo Governo de Tubarão, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, que tem como apoiadores a Unisul, também a Câmara Catarinense do Livro, o restaurante Masolino. E nós agradecemos desde já então a sua presença, Gabriel, e deixamos aí a palavra à vontade, né, para você falar um pouco desse seu lado literário. A gente está acostumado a conhecer o seu lado cantor, e que agora se surpreende também, né, com essa veia literária que você está mostrando. Legal. Boa noite. Meu trabalho na música já tem a ver com isso, né? Já uma criação de histórias ou dissertações sobre alguns assuntos. Eu viajo naquelas letras ali desde moleque. Gosto de lidar com a palavra e gosto de escrever outras coisas também, além das músicas. E nessa brincadeira aí eu fui juntando alguns poemas. No final do século passado, eu acabei reunindo alguns textos e saiu meu primeiro livro em 2001, que é um livro que era da Objetiva, que é esse aqui, que eu reeditei agora, mais recentemente, pela minha editora mesmo. É um trabalho que tem a ver com um diário mesmo. Eu tenho textos aqui em prosa, reflexões, desabafos e poemas, sobre vários assuntos. É um livro com a minha cara mesmo, com coisas, até algumas coisas de quando eu era moleque, de quando eu era criança, um ou outro texto assim, mais antigo, que eu coloquei para ilustrar também o desenvolvimento mesmo disso em mim, assim, desse prazer de escrever, ou de um lado meio maluco que eu tenho de querer mudar o mundo e me expressar, algumas histórias assim de invasão de palco, de vontade de conseguir espaço para falar e opinar sobre as coisas. Enfim, é um livro que conta bastante de mim, assim. E eu reeditei, mas não está nas livrarias. Eu sempre aviso para quem por acaso vai ver uma entrevista e não procurar à toa. Tem lá no site alguma coisa sobre ele, no meu site, gabrielopensador.com.br. Mas a gente está trabalhando nas feiras do livro ou com escolas que adotam, a gente vai, visita e faz um trabalho. Eu quis pelo menos ressuscitar esse livro, porque eu estava trabalhando muito com esse aqui, que tá à venda pela Kozak Naif. Ele ganhou o Jabuti, foi uma surpresa, foi em 2006. Então ele começou a me trazer de volta assim pro mundo da literatura, dos eventos, e eu trouxe o outro livro comigo. Então eu tenho feito esses trabalhos. Eu gosto de ler essa historinha aqui para os adultos também, mas é um livro infantil, com as ilustrações de Daniel Bueno. A história virou peça, a gente transformou numa peça de teatro. Ele conta a história de um garoto que descobre que tem um sexto dedo na mão direita e tenta esconder isso. Depois ele é obrigado a mostrar a mão, já partindo para o fim da história, porque a história se passa em boa parte na escola. Ele tem que aprender a escrever, então a gente fala do analfabetismo do pai dele e da alfabetização dele. Tem essa situação de aprendizado aí, de escola, mas o tema central é a diferença, como ele lida com a diferença, e acho que tem um pouco também da história de amor entre pai e filho. Eu destaquei um pouco mais na peça isso. Gostei de escrever para o teatro. A peça está sendo dirigida pela Sura Berdichevsky, que é uma grande diretora do Cócegas, conhecida, muito respeitada, e não é à toa. Gostei de trabalhar com ela nos ensaios e tudo. E estou curtindo, então são coisas que eu gosto de fazer mesmo. E nesses papos que a gente faz, eu fico ali viajando, lembro de algumas histórias, dou risada mesmo, às vezes me emociono, com um poema, com uma lembrança, e tenho que parar para publicar coisas novas, tenho que conseguir parar no Rio para acabar meu disco novo, que vai ficar para março, mas estou gostando muito de conciliar os shows com os eventos dos livros, né? E esse aqui, a Secretaria Municipal que me convidou, o secretário é professor também de literatura, né? Eu já sei que a galera está em boas mãos aí, está estudando. Quando eu vou assim, quando as pessoas já conhecem o livro, é melhor ainda, né? Porque a gente abre mais a conversa e vai viajando aí sobre o
que vem à tona, assim, que vem na telha, né? E a gente daqui a pouco chega aí com outras novidades. O próximo livro vai ser um infantil, que é uma coleção sobre os clubes de futebol. E eu fui chamado para falar sobre o Mengão mais querido. Tá quase pronto o texto, vai ter ilustrações também, né? É um trabalho que vai sair aí em breve. Mas é isso, eu tô acordando, não sei se vocês perceberam, mas vamos pra lá, vamos lá curtir a feira. Na realidade são duas perguntas para ser mais rápidas. A primeira é que você fez o Diário Noturno em 2001 e depois um garoto chamado Roberto, que eu tenho uma dificuldade terrível de falar esse Roberto. Você fala de primeira, galera. E assim, é mais difícil, você achou mais difícil, mais delicado, mais trabalhoso escrever para crianças com um público definido, porque o Diário Noturno era uma coisa tua que não tinha pretensão nenhuma e acabou virando um livro, né? E o garoto chamado Roberto já é uma coisa que foi dirigida com o público certo, então assim, é mais complicado. E a segunda pergunta, a Adriana Calcanhoto, ela fez um trabalho bem legal, que é a Adriana Parte em Pin, eu acho, né, que foi completamente dirigido para o público infantil. Como você tem esses dois lados, da música e da literatura, você pensa em futuramente fazer algum trabalho assim, mais ou menos semelhante ao que ela fez com as crianças? Eu até esqueço de falar, porque também a gente vai chegar e divulgar bem na hora certa, mas eu tenho um disco pronto já infantil que vai virar um DVD, a gente vai lançar lá pro Dia da Criança do ano que vem. A gente vai esperar ainda fazer a parte das imagens, deve ser animação, uns videozinhos, não é DVD de show, não. Só que já saíram 4 músicas desse disco no encarte da revista Nova Escola, que é uma revista, tem uma tiragem enorme de 200 mil, mas é